paz, Senhor Jesus, amém? Já de imediato convido você a abrir sua Bíblia em Números capítulo 27, amém? E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Sentai-vos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a palavra não tem muito o que explicar, né? Já está bem especificado. Aqui se retrata de mulheres que foram ao encontro, foram buscar aquilo que no entendimento delas era o direito delas. Porque ali, se nós formos ver genealogias, nós vamos ver que geralmente é o nome dos homens que é encontrado. Dificilmente, acredito que tenha nome de mulheres em genealogia, né? Glória a Deus, raras exceções ali, como Raabe, Ruth, se eu não me engano. Aleluia. E aqui essas mulheres seguindo e vivendo nessa lei, o qual a ordenança era que elas não teriam direito a ter as terras do seu pai. E o seu pai, como elas falaram, ele não estava na congregação de Corá, que foi aqueles que murmuraram contra Moisés. Mas ele era fiel ao Senhor. E elas pediram que Moisés resolvesse essa situação para que elas pudessem ter, né, esse direito de ter uma terrinha, né, de ter um lugar para elas construir, ter um lugar para elas morar. Aqui, até quando o irmão Daniel ministrava a palavra sobre o perdão, o Espírito Santo me trazia à memória que a minha irmã do meio, que foi a irmã que me cuidou, né, quando a minha mãe estava no trabalho. Ela é 7 anos mais velha que eu. Aleluia. E eu era uma criança bem, assim, tipo, aparentemente comportada, mas às vezes tinha, né, os meus atos levados de uma criança bem saudável. Glória a Deus. E quando ela casou, um pouco antes dela, eu aceitei, vamos dizer assim, aceitei Jesus, né? Jesus me aceitou quando eu tinha 11 anos. E ali eu pude começar a viver um tempo diferente na minha vida. Mesmo 11 anos parecendo ser uma criança, mas eu já entendia porque eu cresci nos caminhos do Senhor. E acredito que eu já falei aqui, até mesmo nos dias que não tinha culto, a minha mãe e o meu pai, eles nos reuniam, eu e a minha irmã, né, na sala da nossa casa, e ali nós orávamos e cantávamos louvores da harpa, que até os vizinhos começaram a pedir para participar também. E ali vidas foram salvas, e etc, etc. E quando a minha irmã foi embora, que ela casou e foi morar em Juí, o Espírito Santo, quando eu orava no quarto, e ela não estava mais ali dormindo comigo, o Espírito Santo começou a trabalhar no sentimento, né, no sentido de perdão. E eu começava a pensar assim: nossa, será que a minha irmã levou mágoas de mim? Será que ela levou coisas de mim pelas minhas artes de criança? Porque às vezes até quando ela subia no beliche, eu chutava o beliche assim, sabe? Uma vez até quebrou a tábua. Bem na hora que ela botou a perna assim para subir, eu chutei assim. E ali eu comecei a orar, né? E pedir perdão para Deus. E pedir que aonde que ela estivesse, se caso ela tivesse alguma situação, que ela viesse me perdoar. E ali o Senhor proporcionou um dia uma pregação e uma ministração de um servo de Deus numa congregação que a gente estava, e a minha irmã já tinha voltado. E eu já era adulta, já era casada, e eu nem me lembrava talvez mais dessa oração que eu tinha feito a Deus.
E quando aquele irmão, aquele ministro do Senhor trouxe aquela palavra, o Espírito Santo me constrangiu. E ali na hora da oração da fé, que ele chamou as pessoas, né? Eu fui até ela e ela ficou até assim, meio sem entender o que estava acontecendo. E ali eu peguei as mãos delas e eu falei para ela: Tati, um dia eu orei e eu pedi perdão para Deus pelas minhas artes que eu fiz contigo. E ela ficou ali assim, tipo assim, nada a ver, né? Criança, ela cuida de criança desde jovem, né? Então ela conhece bem, mas e ali eu pude abraçar ela e aconteceu, creio, como o irmão Daniel falou, né? Um desligamento ou um ligamento no céu, porque aquilo que a gente liga aqui é ligado lá, né? E ali eu creio que Deus operou, né? Tanto em mim quanto nela. Aleluia, talvez ela não tenha levado nada em conta, mas o que eu quero trazer aqui é que, tipo, aqui essas mulheres eram irmãs e eram irmãs Macla, Noa, Hogla, Milca, Tirza, 5 mulheres. E nós sabemos que criança briga, que criança desentende, que irmãos se desentendem, né? E aqui elas se uniram pelo propósito de buscar ali a petição da sua herança. E não é diferente com nós, servos e servas do Senhor, mulheres, né, que levamos o nome de união feminina. Glória a Deus, aleluia. E que o Senhor, Ele venha fazer com que, aleluia, o Espírito Santo venha trabalhar em nós, que nós possamos ter essa união, aleluia, verdadeira, de buscar, aleluia, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, que é a herança. Aleluia, que nós não venhamos deixar nada, aleluia, nos distrair de receber essa herança, porque há uma coroa de vida eterna preparada para aqueles que permanecerem até o fim. Aleluia, e sabemos, glória a Deus, o meu coração, a minha vida se enche de temor desde que o Espírito Santo me trouxe essa palavra para ministrar nessa noite. Aleluia, porque sabemos que não é fácil, são muitas coisas, são tantos detalhes. Aleluia, muitas vezes as pessoas lá fora, as pessoas que estão seguindo o sistema, o pastor Humberto, a gente falou, né, as paixões mundanas, glória a Deus, aleluia, as pessoas elas entendem de outro jeito e elas falam que nós somos fracos, falam que nós somos loucos, mas não entendem o quanto a força de Deus tem que estar em nós para nós conseguirmos ser cristãos. Aleluia, porque são tantas regras, aleluia, que nós precisamos, aleluia, seguir, praticar, aleluia. Se eu não me engano, o apóstolo Tiago falou, né, que nós não fôssemos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E são muitas questões, são muitas coisas que pela nossa própria força, pela força do nosso braço, nós não conseguimos. Aleluia, nós não conseguimos. Glória a Deus, aleluia. Eu vivi 2 vezes essa situação, irmão Daniel, sobre o perdão. Uma vez foi na escola também, aleluia, o Espírito Santo me traz a memória, e a pessoa ela não era crente, mas eu andava com um grupinho de outras que também não eram crentes. E quando eu me distanciava, aquelas que estavam comigo faziam os barraquinhos delas. E aí tinha uma bem maior que eu, que ficava encarando a gente. E quando eu estava sozinha, ela ficava me encarando também, irmão Juvenal, não sou? E eu, pituca, e eu comecei a perceber que tinha uma questão ali no meio. Eu disse, meu Deus, essas gurias estão aprontando e eu vou acabar apanhando junto sem saber de nada. E aí um dia, eu fui no banheiro assim, e a pessoa estava lá, a grande estava lá, e me veio, acredito que eu posso dizer, uma ousadia do Espírito Santo, uma coragem que não era minha, não sei se era a coragem de Sansão, sei lá, veio um Espírito de Deus sobre mim, e eu peguei e falei com ela. Eu falei bem assim, olha, eu não sei o que tu tem contra mim, o que tu tem contra as meninas, mas eu quero te dizer que eu não tenho nada contra ti. Me tremendo assim, ó.
Tipo, eu estou sobrando na história e eu quero dizer para ti que eu não tenho nada contra ti. Mas eu enfrentei aquele medo, sabe? Eu enfrentei aquela barreira e eu disse, olha, eu não tenho nada contra ti. Eu falei para ela, e até hoje, se ela me vê, ela me cumprimenta com aquele olhar de surpresa, assim, tipo, eu não acredito que essa guria fez isso. Porque eu não era a única que tinha um pouquinho de medo dela, porque ela era bem grandona. Eu enfrentei aquilo. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que enfrentar muitas vezes medos, situações. Nós mulheres, por mais que nós estejamos, vamos dizer, no século XXI, mas ainda temos tantas coisas para enfrentar. Aleluia, no nosso lar, na nossa casa. E tudo que nós queremos é chegar na igreja e termos um ambiente confortável. E termos entre nós irmãs um ambiente agradável. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes nós não queremos sentir coisas, aleluia, que estamos sentindo, mas nós precisamos lutar contra esses sentimentos. Nós temos que lutar contra a raiva, nós temos que lutar contra a amargura, nós temos que lutar contra o nosso erro, nós temos que lutar com tantas coisas. Aleluia, glória a Deus, mediante a palavra, porque tem situações que não é, eu vou esperar eu sentir para fazer. Não, tem coisas que nós temos que decidir, porque nós já sabemos que é o que a palavra apoia. Aleluia, aqui essas mulheres, elas não tinham um papel como nós temos a Bíblia. Aleluia, elas não tinham uma escritura dizendo vocês têm que fazer assim, assim. Não, elas buscaram força da fraqueza como os heróis da fé, posso dizer assim. Aleluia, e foram até os homens de Deus, aleluia, que guiavam aquele povo ali, Moisés e Eleazar, o sacerdote. Elas foram até aqueles homens e elas botaram na cara a tapa, vamos dizer assim. Elas enfrentaram o medo, enfrentaram, e sabe, coisas que, sei lá, o que poderia acontecer com elas. Elas disseram, não, eu vou ir, porque é o que nós acreditamos. Se uniram entre elas, meu Terezinha, e elas disseram, é o que nós acreditamos que está certo. Nosso pai não estava nos murmuradores, não estava. Então, nós temos a certeza, aleluia, que nós queremos essa herança, aleluia, que é nosso direito, aleluia, e elas foram e lutaram, aleluia, e elas venceram, aleluia, e depois delas foi feito outras escrituras que foram passando para frente. Se o pai que morresse não tivesse filho, mas tivesse filha, passava para filha. Se não tivesse nem filho nem filha, passava para outro parente. Ou seja, a coragem delas, a ousadia delas ter se posicionado, aleluia, e enfrentado as dificuldades, enfrentado, aleluia, a vergonha, enfrentado o medo, quem sabe, de ir para a morte, enfrentar tantas coisas, aleluia, rendeu ainda herança para muitas pessoas, rendeu milagres que outras pessoas puderam vivenciar, aleluia. Agora imagina eu e você, aleluia, até hoje essa menina, essa mulher, ela passa por mim e com cara de surpresa, ela me dá oi, ela me cumprimenta, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, mas nós não estamos mais, aleluia, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, num tempo de tomar leitinho, num tempo, aleluia, de comer, aleluia, papinha, bananinha esmagadinha. Nós estamos agora num tempo, aleluia, que se espera de nós comida sólida, aleluia, como disse um pastor, aleluia, qual já está, aleluia, nos braços do Senhor, aleluia, glória a Deus. É tempo de nós comermos polenta com carne de porco, aleluia, porque ele acreditava que essa era uma comida forte, aleluia. É tempo de nós comermos comida forte, aleluia, glória a Deus, aleluia. É tempo de nós buscarmos, aleluia, enfrentar as dificuldades, enfrentar o nosso ego, enfrentar o nosso medo e dizer, botar ele no chinelo, botar ele nos pés, botar ele no joelho e dizer, eu vou fazer o que é certo, por mais que me doa, por mais que eu fique vermelha, por mais que eu fique com vergonha, aleluia, eu vou fazer o que a palavra diz que eu tenho que fazer. Aleluia, porque eu serei beneficiada dessa herança, a minha irmã será beneficiada dessa herança, aleluia, a igreja será beneficiada dessa herança, e se depende a paz de mim, aleluia, eu irei, aleluia, aleluia. É tempo de nós nos posicionarmos, aleluia, se depende de nós, aleluia, para que uma barreira caia, aleluia, nós vamos, aleluia. As minhas amigas não eram crentes, então se esperava de quem? O posicionamento de mim, aleluia, que Deus da infância conhecia as sagradas letras, vamos dizer assim, aleluia. Desde a infância eu entendi, aleluia,
sabia o que eu tinha que fazer, aleluia, eu entendia o que era certo e o que era errado, aleluia, por mais que errasse, eu sabia o que eu tinha que fazer, por mais que eu não estivesse, aleluia, glória a Deus, ainda aceitado Jesus, batizado, aleluia, mas eu sabia, eu cresci vendo, aleluia, a diferença do que serve e do que não serve a Deus, aleluia, a diferença de quem tem caráter de Cristo, a diferença de quem não tem o caráter de Cristo, a diferença, aleluia, daquele que está aqui no meio de nós, aquele que está aqui conosco, aleluia, se esforçando, aleluia, nós estamos aqui, aleluia, não é porque somos melhores, não, é pelo contrário, aleluia, é porque um dia, aleluia, um homem, aleluia, um Deus se fez carne, aleluia, e andou nessa terra podre, aleluia, para que eu e você tenhamos direito a uma herança, aleluia, a uma coroa, aleluia, lá no céu, aleluia, não uma coroa que a traça consome, que a ferrugem corrói, que o ladrão pode roubar, não, aleluia, 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 a vida eterna, aleluia, está por nós esperando, aleluia, mas para isso nós precisamos hoje decidir, eu vou me posicionar, eu, aleluia, sou a filha de Zelofiade, então eu vou me posicionar, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque pessoas vão viver o milagre, aleluia, eu cheguei em lugares que eu estava orando, aleluia, e pessoas, em situações, aleluia, vinham em mim, aleluia, e eu não entendia o porquê que eu estava sentindo aquilo ali, aleluia, eu entendia que aquilo ali não era de mim, eu pensava, meu Deus, o que é isso? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ódio, eu sentia ciúmes, e às vezes eu sentia ira, tudo isso enquanto eu estava de joelho naquela denominação, e eu pensava, meu Deus, eu comecei a orar, eu comecei a buscar Deus, o que é isso? Aleluia, eu não estava entendendo que era o discernimento, aleluia, que Deus estava, aleluia, me concedendo pela sua misericórdia, e um dia, aleluia, eu buscando, e aquelas situações vinham, aleluia, aquelas coisas vinham, e eu disse, mas isso não é de mim, e eu chorava na presença de Deus naquele lugar. E um dia Deus enviou um profeta, aleluia, eu se levantei do meu lugar, eu fui até a porta auxiliar, aleluia, e aquele profeta foi até mim, e ele falou, aquilo que você está sentindo aí dentro não é teu, não se preocupa, aleluia, mas é o meu Espírito Santo te revelando o que você tem que orar, aleluia, se posicione, oh, glória a Deus, então eu te digo hoje, aleluia, em nome de Jesus, se posicione, aleluia, glória a Deus, muitas vezes, aleluia, eu já emendo uma situação aqui para ficar mais fácil de nós entendermos, muitas vezes, aleluia, eu não posso dizer totalmente que eu faço porque eu fujo de médico, aleluia, glória a Deus, mas muitas vezes nós estamos com uma enfermidade num lugar, aleluia, mas nós tomamos uma vacina no braço, nós tomamos, aleluia, um remédio num lugar diferente do que é onde é a dor, mas aquele remédio vai agir lá na dor, aleluia, glória a Deus, aleluia, e é isso que nós temos que fazer, nós temos que tomar muitas vezes o remédio pelaquela parte que não vai tomar, aleluia, muitas vezes pessoas não vão vir até nós, muitas vezes pessoas não vão se posicionar, mas nós vamos, porque se espera de nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, pessoas já me falaram, tu te cobra demais, aleluia, até meu esposo, às vezes ele fala, amor, tu te cobra demais, aleluia, mas o que eu posso fazer, aleluia, o Espírito Santo queima dentro de mim, irmão Juvenal, e muitas vezes eu vejo situações, e eu não consigo, e eu vou lá e eu me coloco de joelhos, aleluia, eu me coloco de joelhos por essa causa, como disse a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, eu vejo situações que quem sabe eu não tenho nada a ver, mas eu vou lá e boto o meu joelho no chão, eu vou lá e boto a minha cara no tapete, eu vou lá e oro ao Senhor e eu digo, Deus, aleluia, age nessa situação em nome de Jesus, aleluia, toca, Senhor, fala, Senhor, aleluia, eu não vou dizer para Deus, Deus pesa a mão, não, eu digo, o Espírito Santo convence, eu não sei quem está errado, eu não sei quem está certo, eu não sei, Senhor, qual é o teu plano com tudo isso, eu não sei o que tu tem para fazer, Senhor, através dessa situação, nessa família, nessa casa, nesse lugar, nesse ambiente, seja o que for a situação que eu estiver apresentando, mas eu me coloco na presença de Deus, aleluia, porque eu entendo, aleluia, que a cristã sou eu, aleluia, eu entendo, aleluia, glória a Deus, eu entendo, aleluia, que assim como eu recebi o amor de Deus,
QI avançado, aleluia, quem sabe, aleluia, eu estaria aqui no meu eu, porque eu leio e eu entendo, porque eu sei, eu faço, porque eu estudo, aleluia, mas eu sei quem eu sou, eu sei a minha capacidade, eu sei as dificuldades que eu enfrento, aleluia, para estar aqui, aleluia, nesse altar, trazendo uma ministração, aleluia, glória a Deus, e cada um aqui, cada um, até o pastor, aleluia, até o pastor Humberto Schmidt, aleluia, tem suas fraquezas, tem suas dificuldades, mas o que eles fazem? Eles colocam no joelho, aleluia, eles colocam na oração, aleluia, e é o que se espera de nós, que nós se posicione, aleluia, aleluia, glória a Deus, que nós se posicione e que nós busque, aleluia, que nós lute pela herança que nos está proposta, irmã Natália, aleluia, glória a Deus, porque ela está, aleluia, aleluia, a um joelho de distância de nós, aleluia, uma oração de distância de nós, jovem Miqueias, aleluia, basta nós nos colocar, aleluia, basta nós orar, basta nós buscar, aleluia, o que você quer, aleluia, que orem para você daqui a um tempo e digam, aleluia, quando você morrer, aleluia, quando você partir para a glória, aleluia, se o mundo não tiver acabado ainda, aleluia, o que você quer que lembrem de você, aleluia, hoje ainda eu conversava com meu irmão e ele falava, daqui uns 50 anos, nossa geração, aleluia, eu, minhas irmãs, né, nós já vamos ter morrido, aleluia, e daí eu até ri, eu falei assim, nossa, se alguém entrar lá na minha casa agora, vai dizer, o que essa mulher pensava, tem uma foto dela com o marido em cima da geladeira, aleluia, e a gente começou a rir, mas é verdade, o que nós vamos deixar para a próxima geração, aleluia, essas mulheres aqui, aleluia, elas se posicionaram, aleluia, e mesmo depois que elas morreram, ficou, aleluia, escrito, aleluia, aleluia, benefícios para outras pessoas, aleluia, o que as pessoas depois de nós vão pensar, vão lembrar de nós, ou nós vamos ser esquecidos, aleluia, vão pegar nossas roupas, nossas coisas, o que sobrou da gente, aleluia, as coisas que a gente adquirir novamente, o que eles vão fazer com as nossas coisas, aleluia. Quem morar na nossa casa vai entrar lá e vai sentir um arrepio do Espírito Santo, ou vai sentir uma treva, aleluia, vai sentir, aleluia, que ali é um pedacinho do céu, ou vai sentir uma tensão no ar, nossa, parece que aqui tem uma coisa estranha repousando nesse ambiente, não, aleluia, quando entrarem na minha casa, eu quero que sintam, aleluia, que ali tinha uma mulher e um homem que dobravam os joelhos, pastor, aleluia, que oravam ao Senhor, aleluia, quando entrarem ali na minha cozinha, aleluia, forem perto da pia, eu quero que percebam, aleluia, que sintam que ali tinha uma mulher que cantava e orava, que ali teve um homem, aleluia, que depois de 7 meses desempregado, aleluia, ele se humilhou, aleluia, ele reconheceu as suas fraquezas, ele dobrou o joelho ali na cozinha, e ele clamou ao Senhor, aleluia, e o emprego, aleluia, veio, aleluia, glória a Deus, é isso que eu quero, aleluia, que pessoas, aleluia, que virem depois de mim, aleluia, digam, o irmão Hilário era uma Tayane, aleluia, era uma bênção de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, o que você quer, aleluia, deixar para a próxima geração, aleluia, a vida é um sopro, aleluia, é como a erva, que hoje aqui está e amanhã já não está mais, aleluia, amanhã já secou, aleluia, mas pessoas vão estar aqui ainda, e vai ter sementes. Qual a semente que a gente está plantando? Qual a semente que a gente está semeando? Aleluia. A irmã Tayane era uma intrigueira. A única coisa que eu perdoo sem falar, aleluia, é que era desafinada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, mas eu espero que lá no coral do céu, aleluia, essa fraqueza seja purificada e abençoada, né, irmã Natália? Em nome de Jesus, eu já creio pela fé, aleluia. Vamos se colocar em pé, igreja do Senhor, aleluia. Não deixe que as aves devorem essa semente que foi plantada quando você sair daquela porta, porque é o que acontece quando a gente sai daqui
Muitas vezes a gente nem chega a sair. Aleluia, e situações já estão acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. E aquilo que está sendo semeado aqui, seja cantado ou pregado, já está sendo devorado muitas vezes por aves diabólicas. Mas nós precisamos, aleluia, impedir que isso aconteça. Em nome de Jesus. Aleluia, nós precisamos, aleluia, nos posicionar. Aleluia, dizer não na minha mente, não. A semente que foi plantada hoje, essa ave não vai comer, porque ela não vai ficar à beira do caminho. Não, Senhor, limpa a terra do meu coração e que ela caia numa terra fértil, que produza, aleluia, que produza, aleluia, que dê frutos. Aleluia, não para mim me alimentar, mas para alimentar outros. Aleluia, porque a árvore, ela não come do próprio fruto, não, outras pessoas vêm e se alimentam daquele fruto. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Então eu profetizo sobre a tua vida, aleluia, que você vai, aleluia, viver, aleluia, e o tempo que você passar aqui nessa terra, você vai semear sementes que, aleluia, a palavra de Deus apoia. Aleluia, glória a Deus. As filhas de Zelofeade não tinham, aleluia, esses 66 calibres aqui, aleluia, que nós temos essa graça hoje. Aleluia, glória a Deus, nós temos. Então nós precisamos, aleluia, aproveitar, aleluia, e viver, aleluia. Eu sei que não é fácil muitas vezes engolir o ego, aleluia, enfrentar situações que vão contra a nosso coração, que vão muitas vezes contra aquilo que o mundo prega, que o sistema diz que é correto, mas não importa o que o sistema mundano está dizendo, aleluia, o que importa é que nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é céu, aleluia, e nós estamos, aleluia, aqui nessa terra por um tempo, aleluia, e vamos dizer que aqui é um poço, glória a Deus, aleluia, e o nosso olhar não tem que estar neste poço, nessas paredes aqui, mas os nossos olhos têm que ir para o céu, aleluia, por mais que muitas vezes sintamos no fundo do poço, o nosso olhar tem que ir para cima, aleluia, nossos pensamentos têm que estar em cima, aleluia, nossas palavras que nós falamos, o que seja para os nossos filhos, seja ao nosso lar, aleluia, tem que, aleluia, vir de cima, aleluia, situações que acontecem, aleluia, tem que vir de cima, aleluia, a visão tem que vir de cima, aleluia, a revelação é de cima que vem, aleluia, a força é de cima que vem, a ousadia do Espírito Santo, aleluia, para te enfrentar, aleluia, tu tem que enfrentar de uma vez, aleluia, não fique adiando, aleluia, porque quanto mais ia adiado, aleluia, quanto mais ia ser adiado, aquelas mulheres iam envelhecer, iam morrer, aleluia, vinham outras pessoas, iam não ter herança, não ia ter era nem beira, aleluia, mas pelo posicionamento delas, elas viveram o melhor, aleluia, elas viveram o milagre, elas viveram e outros também, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia, a tua palavra foi ministrada aqui nesta noite, Senhor, desde o início do culto, Pai, através do louvor, Pai, através da palavra cantada e pregada, Senhor, aleluia, mas é só teu Espírito Santo, aleluia, que pode convencer, compreendemos, Senhor, que muitas vezes já sabemos o que devemos fazer, Senhor, mas te pedimos, Senhor, aleluia, uma ousadia do Espírito Santo, para que nós nos posicione, Senhor, aleluia, onde o Senhor quer, no lugar que o Senhor quer que nós vá, que o Senhor quer que nós faça, que nós fale, que nós haja, Senhor, porque a força humana, Senhor, aleluia, aleluia, maldito o homem que confia no homem, mas bendito, bem-aventurado é o homem que faz, não na força do seu braço, aleluia, a sua força, mas a força do braço do Senhor, Pai, não é no meu eu, não é no eu do meu irmão, da minha irmã que eles vão ir, Senhor, aleluia, mas é na tua força que eles vão vencer, é pela tua força que nós perdoamos aquele que nos ofende, é pela tua força, Senhor, que nós, aleluia, agimos a misericórdia, é pela tua força, Senhor, aleluia, que nós amamos aquele que cospe em nós, é pela tua força, Senhor, que nós,
nós damos bom dia para aquele vizinho, para aquela vizinha, Senhor, que nos ignora. É pela tua força, Senhor, que muitas vezes, Senhor, enquanto o mundo está fazendo justiça com a própria mão, Senhor, nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta, Senhor, e nós elevamos a situação à tua presença, porque tu é a vingança, Senhor. Aleluia, não é nós que vamos decidir, Senhor, que o outro vai passar. Aleluia, não é nós que vamos dizer, Senhor, pesa a mão, faz isso, faz aquilo. Não, Senhor. Aleluia, nós somos tão pó quanto o nosso próximo. Aleluia, aleluia, como pregava o teu servo, Senhor, no outro dia. Nós somos como gafanhotos para destruir a terra. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós cremos, Pai, aleluia, que a partir de hoje, Senhor, aleluia, situações serão desligadas e ligadas no céu. Desligadas, Senhor, situações ruins e ligadas, Pai, aleluia, situações que estão conforme a Tua palavra nos ordena. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. Porque como o Senhor disse na sua palavra, Senhor, sem mim nada podeis fazer. Nós não queremos ir, Senhor, na força do nosso braço. Mas nós queremos ir, Senhor, porque o Senhor nos manda. Aleluia, nós renunciamos, Pai, o nosso ego. E nós tomamos a nossa cruz, Senhor, hoje. E nós queremos te seguir, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.